circuncisão seria um pecado de morte? Não, a circuncisão, o Criador fala que quem não se circuncidar será tirado, vamos dizer assim, cortado do seu povo. Muitos, o Criador é tão bondoso, tá? Que o que acontece? Muitos hoje que não se circuncidam falam assim, eu não fui cortado do povo de Israel, eu não fui cortado do povo de Israel, eu não fui cortado, e eu fui, caramba, eu nem sei que a Torá está valendo, eu nem sei que faço parte do povo de Israel, ou seja, a punição que a Torá prescreve já está pegando essa pessoa, porque o Criador é infinitamente misericordioso, tá? E o que acontece? Ele estabeleceu o mandamento da circuncisão, tá? Mas o que acontece? Muitos ainda estão descobrindo a Torá, tá? E aqueles que estão na ignorância e que têm raiva de conhecer o mandamento, não, isso aí não vale mais nada, isso é só para judeu e tal, o que acontece? Eles vão ficar cada vez mais distantes da sua identidade israelita, mas não significa que eles perderam a salvação eterna, tá? Porque na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, Paulo, Shaul HaShaliach, ele deixa isso bem claro na carta aos Galatim, aos Gálatas, ou seja, Paulo estava tremendamente chateado, porque Paulo e Barnabé, né? Shaul ve Barnabá, Paulo e Barnabé, eles tinham o maior trabalho, eles faziam isso assim, eles suavam a camisa deles, oravam, eram espancados, apedrejados e tal, passavam sufoco para pregar as boas novas e fundavam as congregações, tá? As Querrilot, uma numa cidade, outra em outra cidade. O que aconteceu? Os Yahudim, tá? Os judeus, sem a permissão de Tiago, que era o líder dos Netzarim, tá? O irmão do Messias, Jacob, Tiago era o líder dos Netzarim. Alguns judeus, sem pedir permissão a Tiago, foram lá e começaram a infernizar os Gálatas, tá? Não adianta nada vocês aceitarem o Mashiach Yahushua se vocês não circuncidarem, tá? Só emunar no Mashiach Yahushua não salva vocês, não. O mais importante de tudo é a circuncisão. Então eles estavam... Paulo e Barnabé fundavam a congregação, e esses judeus, sem a permissão de Tiago, tá? Eles estavam afundando as congregações. Então, por isso que Gálatas foi a carta mais adulterada, mais mal traduzida da Brit Hadashah, tá? O que acontece? Quando a pessoa lê Gálatas hoje em dia, na Bíblia cristã, ela vai achar até que Paulo era contra a circuncisão, tá? O que seria impossível, porque ele era um rabino. E em Atos 16, Paulo circuncidou Timóteo. Quis Paulo que Timóteo fosse circuncidado e ele foi circuncidado, tá? Ou seja, Paulo era totalmente a favor da circuncisão, mas sendo feita no momento certo, com a kavaná correta. Então Paulo, quando fala em Gálatas, tá? O sentido original lá, que ele está falando em aramaico, é mais ou menos trazendo para as nossas palavras, é como se fosse assim, olha, como se Paulo estivesse falando para os Gálatas, tá? Se vocês se deixarem se circuncidar, tá? Por causa desse terret na moça, tá? Que é um termo aramaico, que significa debaixo dos dogmas humanos, legalistas, desses rabinos, desses judeus, tá? Que estão dizendo que a salvação está atrelada à circuncisão. Se vocês não acreditarem que a fé, a emuná no Messias e a Yahushua, se vocês não acreditarem que essa fé já é suficiente para a salvação de vocês, se vocês acharem que a circuncisão é mais importante do que a fé no Messias, então, nesse caso, se vocês estão se circuncidando porque os judeus estão praticamente obrigando vocês, tá, na marra, vocês não estão nem entendendo e estão se circuncidando por um motivo tão bobo igual esse, tá? Então vocês decaíram da Hesed, do favor imerecido. Vocês estão entendendo? Quando traduz para o português, parece até que Paulo está falando que quem se circuncida caiu da graça, né? Como a gente vê na Bíblia em português. Então não. Paulo está mostrando todo um contexto em que eles estavam sendo obrigados. Então Paulo não era a favor de que a pessoa se circuncidasse imediatamente, sem saber por quê. O que a gente vê em Atos capítulo 15? Por conta disso, teve que ser convocado. Eu conheço muitos irmãos cristãos, né, que estão se achegando para a restauração, estão entendendo, estão descobrindo, né, para um Hashem água por isso. E já tem alguns que já estão há muito tempo já estudando e tal, já entendem, né? Só que quando chega nesse pequeno ponto, eles citam Atos 15
e fala que ali houve uma briga, um concílio para que o gentio não se circuncidasse, que era para deixar do jeito que estava. Só que quando a gente, para entender lei alimentar, para entender essa parte aí que está falando de Atos 15, sobre circuncisão, sobre Gálatas, a gente tem que recorrer à Torá para entender o contexto de onde está sendo extraída aquelas cartas, o pensamento e as orientações. Aí tem a questão de Atos 15, que é o seguinte: quando eles fazem um concílio em Jerusalém, com Tiago, me corrija se eu estiver errado, para poder aprender corretamente, porque assim, eles não estavam impondo a circuncisão de início, ou seja, de uma forma legalista, porque tipo, eu fiz a circuncisão, aí depois, isso aqui serve para quê? E tipo, aí depois o gentio não quer seguir o mandamento, Efraim não quer retornar, e aí volta e ele vai ser condenado duas vezes mais, se tornar duas vezes mais filho do inferno, né? Como dizia o Messias, né? Então primeiro ele aprende, sabe o porquê, os motivos, o coração dele vai ser inclinado aos pouquinhos, e se realmente for aquilo que ele quer para a vida dele, é aquilo que o Eterno dá, o livre-arbítrio. Se ele quiser escolher, seguir então, os mandamentos do Eterno, porque se ele não quiser seguir os mandamentos do Eterno, vai arcar com as consequências, seja a escolha boa, seja a escolha ruim. Né? E Gálatas realmente também é muito usado para poder dizer que Paulo anulou a lei, que Paulo é contra a lei, e aí vem a questão dos dias, né? E aí faz uma confusão. Só que eu estava fazendo um estudo em cima disso, que para uma doutrina, um dogma, um sofisma ser imposto numa sociedade leva 100 anos. E para desconstruir isso leva 300 anos, 200 anos a mais, porque é 100 anos de briga para poder a gente provar que é certo, mas quem remove o véu do coração e da mente é Yahuwah, com o seu Espírito Santo, né? Então, de Yahushua Mashiach, e mais 100 anos para firmar algo. Só que basta algo diferente para poder jogar as coisas para baixo, né? Então era mais ou menos essas coisas aí que estavam acontecendo, né? E a gente, e os cristãos que estão chegando para a restauração e querem seguir o mandamento do Eterno e amam o Eterno, estão aprendendo, depois de todo o entendimento, agora é a hora do vamos ver. Não pode ficar em cima do muro, né? Quando tem, no mínimo aí eu creio que tem gente que estuda 5 anos, 7 anos, e aí faz a Brit Milá, tem essa oportunidade de fazer a Brit Milá, é uma bênção, porque a Brit Milá, cientificamente também, além de fazer bem para a sua saúde, como bônus, você entra na aliança, né? Porque a Escritura diz que aquele que não for fazer a Brit Milá será cortado do povo de Israel. Né? Então, é mais ou menos por aí. Amã, então Todarabá, o nosso irmão Áquila, muito show o comentário, ou seja, a gente percebe esse padrão nas escrituras, ou seja, se a gente quiser entender algo da Brit Hadashah, a gente precisa ir na Torá. Mashiach Yahushua, ele disse no Sermão do Monte, que na verdade é o Sermão da Torá, lá em Matitiahu 5, do 17 até o 19, tá? Só o iniciozinho, versículo 17, ele diz: não penseis que eu vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim plenificar, ou seja, ele veio trazer mais plenitude ainda. E diversas vezes na Torá o Criador reitera que os mandamentos são para os naturais de Israel e para os estrangeiros que peregrinassem entre o povo de Israel. Muito mais para os israelitas, das 10 tribos perdidas que retornam. Ou seja, então o mandamento da circuncisão, ele é eterno, há que se fazer com a kavaná correta, tá? Como o nosso irmão Áquila falou, ou seja, no momento certo, na hora certa, tendo entendimento, não fazer de forma legalista. Então era isso que Paulo estava muito zangado, ele estava chateado porque o pessoal estava tudo se deixando circuncidar sem nem entender por quê. Tipo assim, porque era obrigado, tá? Então a gente tem que fazer com a kavaná correta, que a primeira lei que rege o mundo espiritual, se diz em Israel, é a lei da kavaná, a lei da intenção, da direção, tá? Fala, Daniel. Oi, quem vai falar? Alain, oi, sim. A gente passa a ter entendimento, né? Não só da Brit Milá, do Shabat, que é outro calo, né? Que parece que dói na alma do cristão quando você fala do Shabat. Porque, claro, a gente que veio de lá, a gente entende como é que é isso, né? Tá ligado? Uma série de mentiras, uma série de dogmas criados por Roma, etc, etc, etc.
Mas essa questão, não só da Brit Milá, mas sim de todos os mitzvot, o Mashiach ele responde Marcos 12, quando ele é questionado, né, por um escriba, qual o maior dos mitzvot, né? Ele cita ali Deuteronômio 6, do 4 ao 6, e ainda diz, e o segundo maior é este. Ele cita a parte de Vaikra, né, Levíticos 19, 18. E o que isso tem em comum? Ele termina, o entendimento desses dois é o entendimento de todos. O que tem em comum esses dois versículos? Na minha análise, é o amor. Porque você tem que entender que existe um Elohim único, certo? E amar ele acima de todas as coisas. Amar a ele em cima de todas as coisas. E na frente, né, Yohanan ele vai escrever que a maior prova de amor dada por ele foi quando entregou o Mashiach por nós. Aí no segundo versículo ele diz, né, que eu tenho que amar o meu próximo como se estivesse amando a mim mesmo. Quando ele entendeu o que é amar, o que é amor, as coisas fluem naturalmente. Eu quando falo para as pessoas, quando a pessoa pergunta para mim, mas por que você guarda o sábado? Eu falei, porque eu amo, né, eu falo na linguagem dele, porque eu amo a Jesus. Você ama Jesus? Ele ama. Não ama, porque você não guarda. E eu provo, né, eu levo a pessoa a refletir em João 14,15, que vai dizer assim, que se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, o Criador, ele mostra que a Torá ela é uma prova de amor. A Torá ela é uma prova de amor maior a nós. E culmina em quem? Na Torá viva, que é o Messias, que foi entregue por nós. E o Messias, ele pergunta, ele só faz um pedido, ó, ele não ordena, ó, você não vai perder a salvação, algo que seja por causa disso. Mas se você me ama, me prova, guarda os meus mandamentos. Eu costumo dizer para a pessoa, eu falei para esse camarada, olha só, você ama tua esposa, ela te pedir uma prova de amor, tu faz de graça, de boa, né? Pois é. Agora, para aquele a qual você tem que amar ele mais do que a tua esposa, diz a palavra, você diz que não, porque isso é para o judeu, eu vivo pela graça. Então, o que eu vejo para concluir, né? Quando a gente passa a desenvolver, né, a gente tem um entendimento, né, e a nossa Kavaná desenvolve o amor por tudo que Elohim fez, faz e fará por nós. Então, isso que é a questão do Messias, Mashiach, né? E conforme a gente vai entendendo, a gente passa a amar, vai amar. E a gente entende que é um ato de amor nosso, em retribuição, um ato de amor maior. Por isso que a gente, enquanto não entender isso, a gente entende mais ou menos. Hoje a gente entende, certo? A gente passa assim, os tempos que nós não entendíamos isso. O porquê que a casa de Efraim, o cristão, logo seja, ele tem tantas reticências. Por isso, quando me perguntam por que você guarda o Shabat, o sábado, eu falei, porque eu amo Jesus. Porque ele disse, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, o que a gente tem que fazer? Exercitar o amor. Por isso que Paulo vai dizer isso daí. Não, calma, não é agora. Peraí, não é por uma coisa legalista. Eu fiz, carimbei. Tá aqui meu comprovante de vacina. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz a Brit Milá, comprovante, já faltava ter isso, né? O comprovante da Brit Milá. Mas não é por isso que tem que fazer. E bem colocado pelo irmão Acre, se o cara não permanecer na fé. Tá entendendo? Agora, quando você passa a amar, aí você entende, peraí, foi por amor a mim. E eu amo, eu entendo, eu vou guardar os mitos. Ponto. É assim que funciona. Amando. Então, muito show também o comentário do Ariel Mar, tá? Então, é muito legal porque a gente vê que nós precisamos ter Ahavá por Yahuá, entendermos que a sua Torá é o que? É uma Torá de Ahavá, de amor que se doa. Ela é uma Torá que vai trazer bênçãos para nós, tá? Então, nós cumprimos a Torá por amor e precisamos sempre entender isso, que precisamos respeitar o tempo de cada pessoa para guardar o mandamento. E esse mandamento que é tão importante, da Brit Milá, da circuncisão, olha que coisa espetacular, tá? Abraham, que já andava na presença de Yahuwah Elohim, ele recebeu a mitzvah da circuncisão, ele foi chamado com 75 anos, caminhou 24 anos com o Criador, já estava com 99, aí o Criador fala para ele fazer a Brit Milá. E com 100 anos, tá? Um ano depois, após já ter feito a Brit Milá, ele tem um filho chamado Yitzhak, o filho da promessa. Ou seja, o Criador esperou pacientemente Abraão fazer a circuncisão. Não foi logo, chamou ele no mesmo minuto, agora, nesse minuto, tu vai ter que se circuncidar. Não, foi caminhando com ele, foi dando tempo. E o mesmo ocorre com as tribos perdidas. Mas ressaltando, o mandamento da circuncisão é eterno, tá bom? Vai, fala, Daniel. Elisângela colocou, a Torá é a fonte de todas as coisas para a nossa sobrevivência nessa terra. Por isso, em Israel, as crianças já aprendem aos 5 anos, como diz as Escrituras, ensina o caminho que seu filho deve andar para que, quando crescer,
não se desvie dele. Por isso Elohim é repetitivo na Escritura, para que tenhamos o conhecimento verdadeiro da sua palavra Torá. Aí o Biratã também colocou aqui. Quando estudamos a Torá, passamos a entender melhor certos pontos que antes criticávamos nos judeus, como circuncisão e não comer carne de porco. Interessante que no cristianismo aprendemos e repetimos tanto que o Criador não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas trata o que é perpétuo como algo temporário, como se os mandamentos perpétuos só valessem para a época de Moshe, mesmo Yeshua tendo dito que não veio para anular. Aí o Elimar colocou, e naquela época era sem anestesia. Aí, isso, então, Todarabá, os comentários da irmã Elisângela, do irmão Biratã e do Ari Elimar também, tá? Então, muito show os comentários de vocês, encaixam perfeitamente, tá? Com a Paraxá, ou seja, então todos nós em unidade, estudando a Paraxá, ou seja, então precisamos entender que a Torá é eterna, tá? E o Criador, ele vai esperar, os seus mandamentos são eternos, mas um mandamento tão importante como esse, que é o da circuncisão, em que o Criador esperou, quando Abraão tinha 99 anos, o pai da fé, o pai da imuná, com 99 anos, chamou ele com 75, 24 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos, o Criador pediu para que ele se circuncidasse, tá bom? Então, o Criador, ele tem paciência. Agora, aqueles que já entenderam acerca da mitzvah, do mandamento da circuncisão, orem ao Criador para que o Criador providencie a logística, né? Sabemos das dificuldades nos dias de hoje, como o Elimar falou, bem interessante, antigamente era na base da circuncisão na pedra, tá? Ou seja, sem anestesia. Então Abraão e os nossos antepassados, eles tinham uma gevurá, uma força muito grande mesmo. E mais uma coisa, para a gente, antes de concluirmos, tá? A gente vai voltar para o assunto da comida kosher, tá? Para a gente fechar para achar, mas sobre a circuncisão, olha que espetáculo o que se comenta em Israel. O homem que fez a circuncisão, a Brit Milá, olha que lindo. Por que o Criador só pôde conceder Isaac para Abraão depois que ele estava circuncidado? Se diz em Israel. Por quê? Olha que lindo, tá? Altar em hebraico se chama Mizbeach. Altar é um lugar que tem o quê? Sangue, né? Então a gente percebe o altar de sacrifícios que existia no pátio do tabernáculo, tá? No átrio do tabernáculo e no templo também, frequentemente tinha sangue, tá? Olha que coisa. Sem derramamento de sangue, né? Não há remissão de pecados. Então o sangue é importante, tá? Olha que coisa interessante. Quando o homem israelita faz a Brit Milá, a circuncisão, se diz em Israel, o órgão genital dele, tá? Da onde virá a sua zera, a sua semente biológica, a sua descendência, ele se transforma num misbeah, num altar ambulante. Olha que lindo, tá? Olha que coisa interessante. Lembra que a gente no início da Paraxá falou que 7 fala das coisas terrenas e o 8 fala das coisas eternas? Só o Criador tem o poder de fundir essas duas coisas, tá? Ou seja, o que é terreno, aparentemente, uma circuncisão, é uma cirurgia feita no órgão genital, aonde que tem espiritualidade isso? Mas olha a profundidade. Ou seja, ali teve que ser derramado sangue e se tornou um altar, entre aspas, móvel, e os espermatozoides que vão passar ali para gerar a descendência daquele israelita, eles estão passando debaixo, olha que lindo, deixa eu ficar arrepiado, estão passando debaixo da onde? Da aliança, do pacto que Yahuwá fez com Abraão Avino, com o nosso pai Abraão, ou seja, então estão passando ali debaixo de um lugar, tá? Dentro de um lugar onde o Criador estabeleceu uma aliança com aquele israelita. Por isso que Yitzhak nasceu após Abraão, o quê? Já ser circuncidado. Por isso que ele é o filho da promessa, tá bom? Então vamos prosseguir para a gente fechar essa paraxá, tá bom? A gente fez há um tempo atrás. O Davi e o Daniel, a gente estudando, foi uma coisa maravilhosa. A gente estudando a paraxá, eu já era circuncidado, já desde de novo, antes de entender a Torá, já era, mas os meus 2 filhos não eram, e um dia, quando chegou perto foi estudando a paraxá, ou foi a terça? Eu estava lendo Gênesis mesmo, assim. Estava lendo Gênesis mesmo. Aí chegou na parte de Abraão. Chegou na parte de Abraão, Gênesis 17, né? Chegou lá. Aí quando eu vi assim, que estava falando, não sei se fala nessa parte, será extirpado, isso, alguma coisa assim. Opa, não quero ser extirpado. Opa, não quero ser extirpado não, tá? Hoje em dia a gente sabe que acaba... A importância perceber a importância da circuncisão. Então, hoje em dia, conforme eu falei anteriormente, extirpado, o Criador é tão piedoso
que a pessoa que não faz circuncisão, de uma certa maneira, o que acontece? Há algum bloqueio na vida espiritual da pessoa, isso é inegável, tá? Mas o Criador não extirpa aquela pessoa, vamos dizer assim, a ponto de perder a salvação, tá bom? O que acontece? E uma coisa legal, eles mesmos chegaram, tanto o Davi quanto o Daniel, chegaram, papai, mamãe, poxa, a gente quer fazer a circuncisão, vamos, por favor, nos ajude aí, a gente está fazendo a circuncisão. E a gente providenciou tudo, tá? E eles fizeram a circuncisão, ou seja, não por força, nem por violência, mas por meu espírito, diz Yahuwá. E Tiago falou, né, que Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, mostrou para os judeus que eles não deveriam atrapalhar o retorno das 10 tribos perdidas, não deveriam ser pedra de tropeço. Dá tempo, gente. O Criador esperou milhares de anos para as tribos retornarem, o cara voltou hoje. Descobriu a Torá no mesmo dia, já vai botar a faca no pescoço do cara para o cara circuncidar. Deixa ele entender, deixa ele estudar para achar, tá? Que ele vai entender. Pior coisa é ele fazer sem entendimento, sem nada, tá? Isso vai ser uma coisa ruim para ele, tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir para a gente concluir essa paraxá para irmos para os louvores finais, tá bom? Então vamos lá. Temos que ter, assim como os animais kosher, o casco fendido em 2, fazer separação entre o certo e o errado, e o estômago, 4 estômagos, tá? Ou seja, como o boi, tá? Que está sempre ruminando. Fala. E uma curiosidade sobre esses animais que são ruminantes e têm casco fendido, é que a girafa também é kosher, só que por não ser um animal característico da terra de Canaã, ele não foi listado na Torá, mas depois de muito tempo, recentemente, ela foi classificada como kosher. Ah, foi classificada como kosher? Porque ela tem os requisitos. Ah, então olha que informação legal. A girafa, durante muito tempo, os nossos comentaristas não haviam classificado se ela era kosher ou não, porque não tem na terra de Israel. A gente não vai ver nas escrituras escrito a palavra girafa, né? Igual em Israel se fala, né? Piada que se ensinam nas escolas de estudo da Torá, né? Onde que aparece a palavra gato na Torá, né? Aí a pessoa fica procurando, vai ficar procurando a vida inteira e não tem a palavra gato, né, na Torá. Ou seja, a girafa não aparece, então depois de um certo tempo eles analisaram a girafa, que não é nativa de Israel, tá? E ela tem as características kosher, né? Só que o pessoal não se alimenta muito dela porque ela é um animal que está em extinção. Está em extinção, Então é evitar, né? Tem tanto animal aí. Tem tanto animal, né, aí, né? Então, quando o pessoal vai nos girafas, tá? Nos girafas não significa que vai comer carne de girafa, tá bom? Tem uma lanchonete aí, uma rede aí chamada girafas, tá? Oi, pode... Moré, aqui para poder concluir que a gente está falando dessas questões de mandamento, o amor, o discernimento, a gente pode também encontrar, para complementar o que o irmão Elimar falou, que é lá em 1 João, né, capítulo 2, do versículo 3 aqui até o versículo 8, que diz que a maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos é a obediência aos seus mandamentos. Qualquer um que diga que conhece, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém fizer com o que ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado seu objetivo. Dessa forma sabemos que estamos unidos com ele. A pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir sua vida da mesma forma que ele. Aí vem João falando aqui que eles são irmãos, amigos, né, que não escreve um mandamento novo. Ao contrário, trata-se de um mandamento antigo que vocês têm desde o mandamento antigo é a mensagem que já ouviram. Contudo, o que lhe escrevo é um mandamento novo, e a sua verdade é vista tanto nele quanto em vocês, pois as trevas as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, ou seja, a luz é a Torá, através do Messias, do entendimento, que já é algo que já está desde o princípio. Então todos os pensamentos da Brit Hadashah já estão lá, com amor, com coração, e a circuncisão é uma bênção, né? Uma maravilha. Eu espero um dia em Yahuwá alcançar essa oportunidade de fazer essa Brit Milá. Eu nem sabia que era para nós nos dias de hoje fazer, mas a gente vê que é bênção, não é maldição. E parece que todas as coisas destravam, né? É verdade. Amém. Então, Todarabá, o irmão Áquila, tá? Pelo comentário, tá bom? Pode falar, Davi. O Pedro Gomes comentou assim: a circuncisão do dia de hoje, com um médico secular, precisa ter um arri orando
Ou basta eu ir ao médico e fazer? Eu achava que no Novo Testamento estava abolida a circuncisão, mas hoje eu entendi. Ah, legal. Então o irmão Pedro Gomes, né, ele já compreendeu, né, que é um mandamento eterno, né, como todos os outros mandamentos, e pode ir num médico especializado, explica para ele do jeito que você quer que seja feito, tá? E o que acontece? A mitzvah, o mandamento é simples, tá? Tirar o prepúcio, ou seja, a mitzvah, o mandamento é extremamente simples, tirar o prepúcio. Agora, nós podemos, como um bônus, agregar tradições que são boas, mas que não têm o peso de mandamento. Nós podemos, nada nos impede, por exemplo, a gente pode fazer a brahá na hora de fazer a Brit Milá, tá? Então a pessoa vai estar fazendo a circuncisão, tá? Memoriza, tá? Caso alguém não tenha, vem no inbox da gente que a gente envia a brahá, tá? Qual é a bênção que faz, tá bom? Quem quer fazer... A bênção, agradecendo ao Criador, tá bom? Para quem quer fazer, em outras palavras... Fala só mais alto. Para quem quer fazer, em outras palavras, tirar o prepúcio, seria o quê? Ficar todo exposto. Todo exposto. O órgão genital precisa ficar totalmente exposto, assim, o órgão genital masculino. A parte de glande, cima, né? A glande, totalmente. Então, respondendo o irmão Pedro, pode ser um médico, não tem problema, porque o mandamento em si é tirar o prepúcio, tá bom? Agora, não precisa ser um rabino, não precisa ser um judeu, um israelita para fazer, não? Não. Os nossos... Quando eu fui para querer fazer a minha, para poder perguntar, além de ter cobrado muito caro, né, que eu acho que são cercas que se colocam em volta, Isso. e o mandamento é tão lindo, ele falou que eu quase consegui no SUS, né, médico especialista nessa questão, tudo. Estava vendo, só que aí falaram que tinha que ser um rabino, porque senão não seria algo cachê e tal, não ia ser considerado, mas eu não vi isso na Torá, que tem que ter alguém especialista. Porque a mulher de Moisés ia morrer, um anjo ia vir lá e ela pegou e tudo de Moisés circuncidou lá para ele não morrer, né? Exatamente. Então, foi legal que o irmão Áquila falou. São judaizantes da época lá de Gálatas que ressuscitaram e estão inventando moda de novo. Isso, exatamente, né? Então, o que o irmão Áquila e o Elimar falaram é verdade. Ou seja, infelizmente, os nossos irmãos da casa de Judá, muitos deles, tá? Acontece isso, tá? Igual quando a gente fala sobre Efraim, a gente não vai dizer que são todos. Os da casa de Judá também a gente não vai dizer que são todos que estão errando, né? Mas muitos, o nosso Mashiach bem sinalizou e falou assim: vocês atam fardos pesados e nem com o dedo vocês querem movê-los, vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar. Ou seja, eles acabam introduzindo tradições, atribuindo às tradições o peso de mandamento, o que é totalmente errado de acordo com a Torá. Qual é o nosso padrão com relação a uma tradição? Essa tradição viola a Torá? Então a gente corta. Se ela vai contra a Torá, a gente corta ela. Agora, se é uma tradição que agrega valores, engrandece o nome do Criador, engrandece o nosso povo de Israel, a gente pode fazer. No caso, essa tradição aí rabínica, de que tem que ser rabino, tem que ser judeu, tem que ser isso, tem que ser aquilo, totalmente contra a Torá, totalmente contra as Escrituras. Mesmo porque eles iriam embarrear praticamente. Eles iriam embarrear. Se fosse realmente... Se fosse assim, ninguém ia ter oportunidade de cumprir o mandamento. A não ser que negasse o Mashiach. A não ser que negasse o Mashiach, porque a pessoa, eles para circuncidar, eles iriam querer fazer questão que a pessoa negasse o Messias. Aí o que adianta? Seu judaísmo. Vai perder a salvação para fazer a circuncisão. Então, concluindo, tá, esse assunto de Brit Milá, circuncisão, vocês podem fazer com um médico especializado, tá? Porque o mandamento em si é simples. Né? E devem, tá? Tira o prepúcio, tá bom? Ou seja, fica a glande totalmente exposta, tá? Então é uma bênção muito grande, tá bom? Então vamos lá. Faz a brahá antes. Faz a brahá. Antes de entrar na cirurgia. Faz a brahá. Leva a brahá anotadinha. Quem quiser a brahá, entra no privado da gente que a gente manda, tá? Alguns irmãos que já fizeram, a gente já mandou a bênção, tá? Agora, a bênção é o quê? Uma tradição boa, fazer a brahá. Você mesmo faz a brahá, tá bom? Na hora de fazer. Agora, se porventura você não fez, esqueceu, ficou nervoso, de todo jeito o mandamento foi cumprido, tá válido, tá bom? Tirou o prepúcio, já cumpriu o mandamento, tá bom? Isso que é o importante, tá bom? E pode ser um médico mesmo comum, secular, tá? Então vamos lá. Vamos, pra gente finalizar essa paraxá, tá? Então vamos lá. E precisamos, os animais kosher, tá?
se moviam na terra precisavam ter o casco fendido em 2, tá? E precisavam ruminar também, ou seja, 4 estômagos, 4 níveis de interpretação das escrituras. Precisamos, como diz o rei Davi no Salmo 1, do 1 até o 3, tá? Especialmente o versículo 2. Antes o seu completo prazer está na Torá de Yahuá, e em sua Torá medita dia e noite, ou seja, meditar dia e noite na Torá é como se a gente fosse um animal ruminante, ó. A gente está o dia inteiro, o quê? Refletindo nos 4 níveis de interpretação da Torá, tá bom? E com São casco 4 estômagos. Oi? 4 estômagos, tá? Então, os 4 níveis de interpretação, tá? E o casco dividido em 2, separando entre o certo e o errado, o santo e o profano, e a verdade e a mentira. Para fecharmos a paraxá, tá? Não podemos também nos alimentar de criaturas que vivem debaixo d'água. Assim, para que a gente venha comer alguma coisa que vive debaixo d'água, tá? Nos mares, nos rios, seja o que for, eles precisam ter escamas e barbatanas, tá? Siri tem escama e barbatana? Não, não pode. Caranguejo, camarão, lula, polvo, baleia não é peixe, é mamífero. Baleia tem escama e barbatana? Não, então não pode. Golfinho. Ah, golfinho não é peixe, é mamífero também, igual baleia. Não pode, não tem escama e barbatana, tá? Então não pode. Por quê? Nós fazemos isso para obedecer ao Criador, mas atualmente a ciência vem trazer algumas coisas que corroboram com o que o Criador já havia estabelecido, tá? Os peixes e os animais marinhos, aquáticos, que não têm escamas e nem barbatanas, em sua grande maioria, eles vivem não próximos da superfície das águas, mas eles vivem ao contrário, aonde? Nas profundezas das águas. Tudo que é lixo dos mares, dos rios, seja o que for desse mundo aquático, vai cair, vai para onde? Vai para baixo. Então o camarão, acho que a maioria já sabe disso, né? O camarão no mundo aquático, ele é chamado o quê? Barata do mar. Barata do mar. O que a barata corresponde aqui na parte seca, o camarão faz a mesma função. Ou seja, a pessoa que sente nojo de comer barata, não quer nem encostar em barata, vai e come a barata do mar, tá? Entre aspas, tá? O camarão. Então, nós não comemos esses animais que não têm escamas e barbatanas, por quê? Eles se alimentam de lixo, eles se alimentam de morte. Então, a gente sabe que esses seres aquáticos que vivem no fundo, cadáver de peixes, de outros animais, eles vão lá e ficam comendo cadáver, lixo, sujeira, ou seja, todo o detrito dos mares, tá? E o Criador, ele não quer que o israelita se alimente de lixo, tá? O Criador também não quer que o israelita se alimente de morte. Então, olha que coisa maravilhosa. Cientificamente, não faz bem nós comermos esses seres aquáticos que não possuem escamas e barbatanas, tá? E além disso, há esse lembrete, tá? Para a nossa vida espiritual, tá? Para não nos alimentarmos de morte, nem de lixo, para não vivermos o quê? Nas profundezas, mas que nós venhamos viver o quê? Mais próximo, tá? Mais pro alto possível, tá bom? Então nós estamos concluindo essa paraxá, tá bom? Então foi uma bênção estudar essa paraxá, como toda semana a gente fala com vocês. É uma honra e um privilégio muito grande estar com o povo mais abençoado da face da terra, tá? Am Segulá, povo exclusivo, o povo de Israel, as 12 tribos, e os estrangeiros que se achegam a Israel são enxertados na oliveira que é Israel também, tá bom? Então nós estamos agora indo para a parte final, tá bom? Aqui pelo YouTube, tá? Agora, pelo YouTube, nós vamos dar uma pausa, tá? Por quê? Porque nós vamos estar finalizando, cantando alguns louvores. Foi uma bênção, essa paraxá, foi um privilégio, uma honra muito grande estar junto com cada um de vocês, tá? Nós vamos agora para a parte final, tá? Para aqueles que irão agora para o Google Meets também, para fechar, então venham, tá? E para aqueles que não vão participar dessa outra etapa, nós desejamos já um Shabbat Shalom e um Shavua Tov antecipado, tá? Mas sejam bem-vindos. Quem quiser participar da conclusão do Avodá, estamos quase acabando, tá? Algumas músicas mais que vamos cantar, vamos fazer a recondução da Torá, tá? Mais alguns louvores, vamos orar e vamos concluir, tá bom?
Eu Então- acabei de postar lá na aba comunidade lá do Postou YouTube, lá, né? o link para o pessoal acessar. A acessar. Então, Comunidades, na aba comunidade então, do YouTube. no nosso canal do YouTube, tá? Tem uma aba chamada Comunidade. Lá Olha em aqui. cima, onde tem lá início, vídeos, playlist, comunidade, canais sobre. Isso, aí tá lá o link. Entrou Tem na lá. aba chamada Comunidade, aí aparece lá o link, tá bom? Aí vocês são bem-vindos para participar da conclusão, tá bom? Eu vou- Ainda no YouTube, a gente vai orar, o pessoal ainda do YouTube vai assistir quem vai orar. Eu vou pedir a Rosemary para escolher um irmão ou uma irmã para fazer a tefilá para concluir, depois a gente vai para as canções finais, a recondução da Torá também, tá bom? Tá? De Ubiratã. O Biratã, então o nosso irmão Ubiratã, tá? Nossa Riosef, meu xará é de nome israelita, tá? Eu botei aí no Yosef- chat também, pro pessoal também. Ah, botou aí no chat também pro No pessoal, chat. tá? Quem quiser, seja bem-vindo, tá? Pela tua conta, Tá? Então, nosso irmão Biratã, tá? Um integrante da tribo de Efraim, um descendente de Yosef, tá? Pode ficar à vontade, tá? Se for possível, faz uma oração, por favor, tá? Eu pedi o Davi para botar o carregador aqui, que tá acabando a bateria, tá? Para trocar o carregador, tá? Então, vamos nos virar na direção de Jerusalém, tá? O Biratã, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos virar na direção de Jerusalém, Jerusalém. Abba, querido Santo, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Abba, por mais um dia de vida. Te agradecemos também por esse Shabbat abençoado. Te agradecemos pela vida do nosso professor Yosef, por sua família. Que tu continues, Abba, abençoando a vida dele, de sua família, guardando, guiando, os protegendo, livrando de todo mal, dando saúde a eles, Abba. Porque eles são aqueles que nos guiam no teu estudo. Que possamos nos dedicar cada vez mais a Ti, que possamos nos dedicar cada vez mais ao ensino da Tua Torá, que é o guia de nossas vidas. Que possamos ter um final de Shabbat abençoado e que a Tua presença não nos falte jamais. E que a cada dia nossos corações sejam mais e mais voltados a Ti. Se nós oramos, te agradecemos, em nome santo de Yeshua HaMashiach. Amém. Amã, Todarabá, Rio Biratã, a Riosef. Amã, Todarabá, tá? Oi? Então nós vamos agora para recondução da Torá, ou do Alerex, tá? Vou só fechar aqui o Tá. YouTube.